Oi, pessoal. Estamos aqui com o Dr. João Batista Fernandes, professor da Universidade Estadual Paulista em Jaboticabal, da Unesp. O professor, estamos no Simpósio Internacional de Energia, de Metabolismo de Energia e Proteína e Nutrição, aqui em Granada, Espanha. E o Batista veio apresentar trabalho sobre a aquicultura na área de proteína do perfil de aminoácidos. Você poderia comentar, Batista, um pouco do trabalho interessante que você está fazendo com peixes? Sim, claro. Prazer estar aqui com o Edgar. O trabalho que estamos apresentando é com a relação ideal de aminoácidos para algumas espécies de peixes. Nesse caso particular é o pacu, uma espécie brasileira. É muito comum em nosso país. É um peixe que é utilizado muito para pesca esportiva e também para consumo. Então esse trabalho é um trabalho científico que estamos fazendo para fazer uma nutrição de precisão dentro do conceito de proteína ideal, onde a alimentação dos peixes deve ser o mais balanceada possível em termos de exigência proteica, e para isso os estudos com aminoácidos são fundamentais. E desta forma a gente consegue trabalhar com uma relação de todos os aminoácidos essenciais para essa espécie. Além disso, também usamos a mesma metodologia para trabalhar com tilápias, que hoje é um peixe criado a nível mundial. Então, dessa forma a gente consegue estabelecer, a partir de ter o parâmetro como o principal aminoácido, a lisina, estabelecer a relação ideal para os demais aminoácidos essenciais. Excelente. E o perfil de aminoácidos entre a tilápia, peixe comercial já muito produzido em todas partes, muito pesquisado, é muito diferente do pacu, que é um peixe mais brasileiro, com menos tempo de domesticação? Na realidade, o diferencial entre as espécies começa muito, tem a base no hábito alimentar na natureza. Então, o pacu tem algumas particularidades de hábito alimentar, nos rios, por exemplo, em relação à tilápia. Então, como o pacu na natureza se alimenta de frutos, sementes, folhas, né? Então há uma diferença em relação às exigências em relação à tilápia, tá? E mesmo em relação a outros peixes, que aí as diferenças serão maiores, no caso, se formos comparar essa necessidade de aminoácidos com peixes carnívoros. O outro fator a considerar na nutrição de aminoácidos é a digestibilidade. Os fatores de digestibilidade são também diferentes entre as duas espécies? Tem muita mais eficiência a tilápia ou realmente não? Pelos nossos estudos e que temos de resultados atualmente, a tilápia ela é bem mais eficiente que o pacu, tá? Contudo, a gente ainda não pode afirmar com 100% de certeza e ter esse critério definido, porque os estudos com pacu ainda são iniciantes, estamos iniciando, né? Mas acredito que com os resultados dos próximos estudos, aí a gente já tem uma resposta definitiva para estabelecer qual a espécie é a mais eficiente em termos de digestibilidade de aminoácidos. E uma última pergunta um pouco diferente do trabalho que você apresentou aqui, mas tenho entendido que vocês também têm pesquisado um pouco da energia, para peixes. ¿Qué sistema se está utilizando más de energía para peixe atualmente y si daría para avanzar un poco más en peixes, en sistemas de energía, de avaliação de energia, qual seria o mais adequado? Em termos energéticos, temos avaliado, também são trabalhos iniciais ainda, então estamos estabelecendo ainda a definição dos melhores alimentos, tá? Os melhores ingredientes para compor uma ração e dessa forma tornar o peixe mais hábil em termos de aproveitamento energético. Então, os trabalhos com
energia estão sendo feitos agora. Estamos trabalhando primeiro com as exigências proteicas. Muito obrigado, João Batista, e obrigado a vocês pela atenção.